A felicidade, ela é uma busca interna. A partir do momento que você se conhece dentro, você conhece fora. Você lida melhor com o mundo exterior a partir ou na mesma proporção que você conhece o teu mundo interior. Por que que hoje a gente tem níveis de depressão e de ansiedade como a gente nunca viu na história? O Dr. Martin Seligman, que é um dos pais, ou o pai da psicologia positiva, ele e junto com várias outras pessoas, não só essa galera, mas outras galeras também, fizeram algumas pesquisas mostrando que o motivo pelo qual a gente tem tanta ansiedade, tanta depressão ou tantas coisas assim que não satisfazem a nossa vida normalmente é justamente porque a gente aprendeu mais ou menos o que é errado em relação à nossa felicidade. A gente aprendeu que o legal da nossa vida, do legal do nosso dia a dia é a gente ter mais prazeres, atividades prazerosas e não ter muitas atividades gratificantes. E qual que é a diferença desse negócio? A psicologia positiva ela vai falar uma coisa muito legal em relação a isso. Ela vai falar assim, ó, na tua vida, no teu dia a dia, pensa você aí na hora que você estiver vendo isso daqui, na tua semana, quantas atividades prazerosas você tem e quantas atividades gratificantes? Qual que é a diferença de uma para outra? A diferença é a seguinte, atividades prazerosas são aquelas que não requerem muito esforço da tua parte, elas são atividades que não desafiam muito a tua cabeça, elas são atividades que normalmente você precisa de mais daquilo para manter o mesmo nível de satisfação. Pensa em bebida, balada, droga, qualquer coisa que for assim, você sempre precisa de mais e mais e mais e mais, ou sexo também, para manter o mesmo nível de satisfação. E esse é um tipo de atividade que ele não te gera muito orgulho quando você termina de fazer. Dificilmente você olha para trás assim e fala assim, uau, eu maratonei uma série inteira, estou orgulhoso, vou emoldurar isso daí num quadro. Dificilmente você vai fazer uma coisa dessa. Essas são as atividades prazerosas. E no outro polo tem as gratificantes. O que são essas daí? São as ideias ou as atividades que você usa seu intelecto, você te desafia mentalmente, você normalmente precisa sair da sua zona de conforto. Essas são atividades que te evoluem do ponto de vista do ser humano, do ponto de vista de valores, do ponto de vista dos objetivos que você está buscando na tua vida, sei lá quais são eles. E quando você termina de fazer isso daí, normalmente você olha para trás e sente orgulho. Por exemplo, meditação, por exemplo, ir num evento de evolução pessoal, ir num evento da tua área, de networking da sua área, ir num clube de leitura, numa exposição de arte, ler um livro, assistir um documentário, dar ouvidos a uma pessoa que está precisando. Normalmente, esse tipo de atividade, você olha para trás e fala assim, tá, no começo eu meio que não queria fazer isso, mas depois que eu fiz eu senti orgulho. E normalmente esse tipo de atividade faz com que você perca um pouco a noção do tempo. Aí você entra em flow. É o que um cara chamado Mihaly Csikszentmihalyi, não sei o nome dele aqui, é russo, o nome do cara é muito complicado. Eu tenho um livro dele aqui, ó, muito legalzinho. Esse livrinho aqui, ó, sensacional, chamado Flow. Mihaly Csikszentmihalyi. Ele fala sobre flow, ele fala sobre você mergulhar tão profundamente numa atividade que ela faz com que você perca a noção do tempo. E você perdendo a noção do tempo é um indicador bem legal de que essa é uma atividade que talvez você pudesse até monetizar, até viver dela, porque é uma atividade que se alinha um pouco com as tuas habilidades, ela te desafia de certa maneira, na qual a noção da realidade ela é perdida um pouquinho. Então é uma atividade que você devia aumentar um pouco na tua vida. E aí, o legal é o quê? A psicologia positiva ela te fala exatamente isso. Pega as atividades prazerosas que você tem na tua semana, anota essas atividades aí, faz uma listinha, pega as suas atividades gratificantes, anota numa outra listinha e o antídoto para diminuir depressão, estatisticamente comprovado, é o quê?
diminua as atividades prazerosas, aumente as gratificantes. Estatisticamente, dentro de 3 a 6 meses, você já vai ter um ganho de bem-estar no seu dia a dia, de felicidade. E quem fala isso não sou eu, porque eu não sou ninguém na fila do pão. Quem fala são os criadores da psicologia positiva e gente que fez bastante estudo sobre isso. Então acho que vale a pena testar. Mas para entrar nesse flow, né, você comentou ali, como que eu começo isso? Se eu não sei nem aquilo que me gratifica ainda. Legal. Então, se você não sabe o que te gratifica, se você não sabe ainda qual que é teu caminho, quais são as atividades que eu poderia fazer que me dariam essa ajuda? Eu acho que assim, primeiro de tudo, a gente precisa se conhecer. Não existe felicidade sem o autoconhecimento. Eu duvido que exista. Eu tenho um livrinho maravilhoso de um cara hindu chamado Paramahansa Yogananda. Ele fala uma coisa maravilhosa. Ele fala assim que a felicidade ela é um estado interno. Ela não é um objeto. E aí que tá. É a gente começar a entender que ao invés da gente achar que a felicidade ela é um produto, ela é a quantidade de dinheiro que eu tenho no banco, ou ela é um carro importado que eu comprei muito louco, ou qualquer coisa assim, não, ela é um estado mental, ela é uma coisa que não dá para você pegar, ela é resultado de ações que você emana para o mundo que estão alinhadas com os valores morais que você desejou ter. E aí, de acordo com esses valores morais, essa é a primeira parte, você analisa quais são os seus valores. E se você não sabe quais são os seus valores, é justo você sair atrás deles. Tem bastante ferramenta, principalmente o mundo do coaching, ele tem bastante ferramenta muito boa. Lá no meu Instagram tem também bastante ferramentinha para você descobrir quais são os seus valores. A partir do momento que você começa a se conhecer, você fala o seguinte assim, eu gosto de 5 coisas muito legais. Faça uma lista das 5 coisas que você gosta. Pense em hobbies. Pense em coisas que talvez na sua adolescência você fazia e hoje deixou de fazer. Pense em coisas que você naturalmente assiste no YouTube, por exemplo, ou no Instagram, TikTok, qualquer lugar que você vá. Pensa quais são os assuntos que você se atrai na hora que você entra numa livraria. E aí, a partir dessa listinha, eu acho que seria bacana você olhar e falar assim, tá, eu tenho essa lista de coisas aqui. Então, quais são as atividades profissionais ou não, ou hobbies, que se encaixam com isso aqui que eu acabei de desenhar? E tem uma coisa nisso, a minha maior mentora da vida, que é a Helena Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, ela falava que a nossa evolução é mérito kármico próprio. O que isso quer dizer? A tua evolução é responsabilidade tua. É isso que ela quis falar. Então, se você hoje não sabe onde está o seu flow, não sabe onde você floresce, quais são as atividades que talvez você curta mais ou que você realmente perca a noção do tempo que são gratificantes para você, vá atrás. Ou você acha que vai conseguir encontrar isso daí sentado no sofá assistindo Netflix? Dificilmente vai ser assim. Então eu acho que o primeiro passo assim, para a gente começar a descobrir quais são as atividades que você tem flow é justamente isso daí. É você fazer uma listinha dos teus valores, faça uma listinha das tuas forças de caráter, que a psicologia positiva tem, lá no meu canal do Instagram tem também bastante informação sobre isso daí. A partir disso, vá fazer uma pesquisa no Google. Hoje a internet é maravilhosa, cara. Imagina antigamente. Nossa, quando não tinha isso. Nossa, como é que você ia fazer essas coisas? Hoje tem, cara. Hoje é maravilhoso. Hoje o ChatGPT, inteligência artificial, você coloca isso daí lá, ela vai te dar uma lista de tarefas, de hobbies que você poderia ter. E aí vai testando. Eu descobri várias coisas maravilhosas sobre mim mesmo quando eu comecei a conhecer quem eu era. Eu acho que dificilmente vai existir felicidade sem autoconhecimento. De todo mundo que eu já li, de todo mundo que eu já estudei, assim, de felicidade, de filosofia, de espiritualidade, todo mundo converte para a mesma ideia. A felicidade, ela é uma busca interna. A partir do momento que você se conhece dentro, você conhece fora, você lida melhor com o mundo exterior a partir ou na mesma proporção que você conhece o teu mundo interior. Eu acho que é isso.